vocês estão passando, é totalmente compreensível. Eu não subi o vídeo para o YouTube, eu esqueci, acredita? Eu subi para a nuvem do Zoom e eu acabei esquecendo, então vou subir amanhã de manhã, provavelmente, porque demora um pouco, todos os vídeos, né? O vídeo, para quem não acompanhou a nossa aula de ontem, ele é fundamental, porque, sinceramente, se tem um negócio que eu botaria a mão no fogo da chance de cair de todos os conteúdos que nós tivemos até agora em eventual concurso público, eventual, é bem mais raro, né? Mas são essas questões, esses braços da nossa boa-fé objetiva que nós começamos na aula de ontem e vamos terminar na aula de hoje. Então, na aula de ontem nós falamos de 3, salvo melhor juízo, né? Que na verdade são 4, mas a gente falou da face da mesma moeda na leitura do professor José Fernando Simão, que é Surétio, Suprécio, Tucoque e Exceptio Doli. Se alguém conseguisse aí falar para mim rapidamente quais são, o que cada instituto figura, seria interessante só para a gente relembrar para os demais. Então fique à vontade, Bianca, que já está com o microfone aberto, se quiser relembrar esses institutos, senão eu passo aqui rapidinho. Bianca fechou o microfone. Bianca não... Então vamos lá. Eu falo então. A suprécio, como eu falei para vocês na aula de ontem, vai significar uma renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar dos, no caso, tempos. Já anotei isso para vocês. Já a nossa surétio, que é justamente o contrário, né? Se a gente está lá perdendo um direito pelo seu não exercício durante o tempo, aqui a gente vai constituir um direito por esse exercício através do tempo. Então, como eu falei para vocês ali na questão de um aluguel, em que você, ao invés de pactuar, que, aliás, dentro do contrato, se tem uma cláusula prevendo que a pessoa vai até a sua residência para receber, e ela não vai na sua residência para receber, e todos os meses você paga esse aluguel lá na casa dela, e isso passa-se muitos anos, se você não vai na casa dela e argumenta que dentro do ambiente contratual você tem uma cláusula que ela tem que ir à sua casa, isso cai por água abaixo. Por quê? Porque a gente tem a surete, ou seja, é esse direito que não existia, mas ele passa a existir com o seu uso no tempo, por esse exercício costumeiro no tempo, beleza? Além disso, esses são dois instrumentos comuns, né? Duas faces da mesma moeda, como eu falei para vocês. Além disso, tem o tucoque. O tucoque vai significar que, dentro de uma modalidade contratual, se um dos contratantes violar alguma norma jurídica, esse contratante ele não poderá, sem a caracterização do nosso artigo 187, que é o nosso abuso do direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo seu desrespeito a essa norma jurídica. Então, se a pessoa cria, dentro de uma violação de uma norma jurídica, uma posição privilegiada, ele não vai poder se beneficiar dessa posição privilegiada, porque se assim ele o fizer, ele estará caracterizando, entre aspas, a nossa responsabilização perante o abuso de direito na regra do artigo 187 do Código Civil. Quem não assistiu a aula de ontem, eu dei inúmeros exemplos, vocês vão verificar mais ou menos como eu trabalhei. E, finalmente, o que a gente trabalhou por último foi a exceptio doli. A exceptio doli vai ser conceituada ali para nós como uma possibilidade de uma defesa do réu contra ações dolosas, que são contrárias à boa-fé. Aqui a nossa figura da boa-fé objetiva, ela será utilizada como um instrumento de defesa. E vai ser uma função, ela terá uma função, que eu falei para vocês, uma função reativa. Por quê? Porque ninguém pode, ali na nossa aula de ontem, eu trouxe até mesmo uma regra do artigo 476, né, daquele exceptio non adimplente contractus, ou seja, a nossa regra mais possível, porque a gente tem uma ordem de prestação de obrigações dentro de determinado contrato, ou seja, a Brenda está fazendo um contrato comigo e lá dentro desse contrato a gente prevê que eu tenho que, enfim, pagar primeiro para depois ela
transferir esse bem, fazer a tradição desse bem para mim. Se eu não pago, a Brenda não está obrigada a transferir este bem para mim. E aqui é uma função reativa, ou seja, eu vou lá, entro com uma ação de obrigação de fazer para que ela me entregue o bem. E aí ela vem e, através da exceptio doli, fala, não vou entregar o bem porque ele não me pagou. Então, aqui a gente tem uma figura latina da exceptio non adimplente contractus, ou seja, a pessoa ela não adimpliu esse contrato, então, portanto, ela não pode se beneficiar em relação a isso. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quero trabalhar mais duas figuras. A gente tem até mais uma terceira figura, que acaba sendo a sexta figura dentro dessas questões que a gente está tratando aqui, que são braços da nossa boa-fé objetiva, né? Que eu não sei se vou trabalhar, porque é algo bem recente, então eu não sei se vale a pena. Se vocês quiserem, a gente pode até falar um pouquinho, mas nós estamos diante, então, da nossa quarta figura aqui, que é uma figura que aparece para nós, e essa daqui grita aos olhos na nossa prática forense, tá? Essa daqui, deixa eu já abrir o nosso quadrinho aqui para passar para vocês. Opa! Quadro branco. Então, essa daqui vai ser a venire contra factum proprio non potest. Venire contra factum proprio non potest. O que isso significa para nós? Significa que nenhuma pessoa, entenda, nenhuma pessoa pode exercer um direito próprio que esse exercício vai contrariar um comportamento anterior dessa pessoa. Então, o que a gente está dizendo aqui? Ninguém pode exercer um direito que é próprio seu, contrariando uma posição, um comportamento que você adotou anteriormente, devendo aqui se preservar, se garantir, se manter a confiança e o dever de lealdade que são decorrentes da nossa boa-fé objetiva. E esse conceito mantém ali uma relação direta com a tese dos atos próprios, que é explorada ali no direito espanhol por um autor que é o Luís Dias Picasso. Não é o Picasso, mas é um autor do direito espanhol que explorou muito essa figura do venire contra factum proprio non potest. Tá? E aqui no nosso direito brasileiro, aparece um grande doutrinador, um grande civilista dentro dessa escola do direito constitucional civil, que é o Anderson Schreiber. O Anderson Schreiber ele desenvolve um trabalho específico sobre a figura do venire contra factum próprio, e que ele indica ali para nós 4 pressupostos de aplicação aqui dessa proibição desse comportamento contraditório. O venire contra factum próprio nada mais é do que a vedação contra um comportamento contraditório. Então, se vocês puderem anotar aí, venire contra factum próprio nada mais é do que uma vedação a um comportamento contraditório. 4 pressupostos. Primeiro pressuposto, um fato próprio e uma conduta inicial. Nós precisamos ter uma conduta inicial, tá? Segundo pressuposto, a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta. Então, você agiu, beleza. E você gera uma confiança nessa outra pessoa de que você está agindo dessa forma. Ou seja, você precisa conservar essa forma de agir que você trouxe nessa conduta inicial. Terceiro pressuposto. Um comportamento contraditório com esse sentido objetivo. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? É um comportamento contraditório com essa confiança que foi criada nessa outra pessoa e que a gente preserva, tenta buscar a preservação desse sentido, dessa primeira conduta inicial. E o quarto pressuposto para nós e aqui tem um ponto fundamental, um dano ou um potencial de dano decorrente dessa contradição. Se não tiver dano ou não tiver qualquer potencial de dano decorrente dessa contradição, dessa conduta dessa pessoa, falta um enorme pressuposto. Então, nós temos esses 4 pressupostos. Uma conduta inicial, uma legítima aqui confiança que essa outra pessoa vai agir dessa forma, nesse sentido objetivo dessa conduta,
O terceiro pressuposto é um comportamento contraditório a esse sentido objetivo. E o quarto comportamento, o quarto pressuposto, é um dano gerado, ou um potencial de dano gerado desse comportamento. E a relação dentro dessa confiança depositada acaba aparecendo para nós aqui como um dos deveres anexos à nossa boa-fé objetiva. Então, lá quando a gente estava começando a estudar boa-fé objetiva, eu já falei para vocês, deveres anexos. A confiança aparece lá como dever anexo. E dentro dessa questão do dever anexo, o CJF/STJ, e eu falei para vocês ontem na questão do enunciado, lembre-se que enunciados CJF e STJ são enunciados doutrinários, tentam servir como guias para a nossa jurisprudência. E dentro da quarta jornada de direito civil, ele traz um enunciado fundamental para nós, que é o enunciado 362, que vai falar para nós, ó, a vedação do comportamento contraditório, venire contra factum próprio, funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil, ou seja, os nossos artigos da boa-fé. Beleza? Vale ressaltar, novamente, a gente submeteu a vocês isso, mas a Lei da Liberdade Econômica, a nossa Lei 13.874 de 2019, ela acaba trazendo a ideia de uma vedação do comportamento contraditório, mesmo que de forma implícita ou indireta, tá? Dentro do novo parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 113 do Código Civil, vocês vão estudar isso lá no nosso trabalho, ele vai estabelecer para nós que a interpretação desse negócio jurídico deve atribuir, né, o sentido que foi confirmado pelas partes posterior à sua celebração. O que ele está querendo dizer para nós, esse parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 113 do nosso Código Civil, que foi acrescentado com a nossa Lei da Liberdade Econômica? Ele quer dizer para nós que a gente está vedando que essa parte desse negócio, essa parte negocial, caia em contradição por uma conduta que ela agiu posterior ao momento dessa contratação, dessa celebração desse contrato, ou das negociações prévias, a gente vai estudar a fase pré-contratual, que antecederam esse pacto que foi celebrado para essas pessoas, tá? Então, nós temos uma alteração importante do venire contra facto próprio, a gente está querendo fazer a manutenção desse venire contra facto próprio dentro da nossa nova Lei da Liberdade Econômica, então vale a pena eu fazer aqui essa observação, tá? O caso mais famoso, vamos dizer assim, né? O caso mais famoso que aconteceu aqui no Brasil, da questão aí que trabalha esse venire, né? Essa questão da vedação, comportamento contraditório, lá no nosso ambiente do Superior Tribunal de Justiça, envolveu ali um caso de contrato de compromisso de compra e venda. O que aconteceu lá? Vamos tentar traduzir aqui para vocês. Um determinado marido, ele acabou celebrando ali um negócio sem outorga uxória. O que outorga uxória? Vocês vão estudar isso comigo lá, se Deus quiser, daqui 1 ano e meio. Mas outorga uxória é uma anuência que a esposa, ou seja, outorga marital, outorga conjugal, enfim, que essa esposa tem que dar nesse caso. Então, lá nessa questão, o marido ele acabou celebrando um negócio jurídico sem a anuência dessa esposa. Isso na vigência do Código Civil de 1916. E dentro do Código Civil de 1916, isso mudou um pouco aqui para nós, essa falta da outorga uxória, ela pode ser suprida hoje, enfim, mas lá no Código Civil de 1916, era motivo de nulidade absoluta do contrato, né? Nem nulidade relativa desse contrato, é nulidade absoluta do contrato. E a esposa, ela informou em uma ação que ela concordou tacitamente com essa venda, ou seja, com esse objeto desse negócio jurídico. Mas 17 anos depois da celebração desse negócio jurídico, ela pretendeu a nulidade. Ou seja, ela, em uma outra ação, ela concorda tacitamente com a venda desse imóvel e depois de 17 anos ela fala, é causa de nulidade absoluta, acho que vale mais a pena eu declarar a nulidade e voltar para a propriedade do bem. Chegou no STJ, RESP 95539, de São Paulo, da 4ª turma de relatoria do ministro Rui Rosado de Aguiar. O que ele fala para nós? Ó, promessa de compra e venda, consentimento da mulher, atos posteriores,
venire contra factum próprio, boa-fé. A mulher que deixa de assinar o contrato de promessa de compra e venda juntamente com o marido, mas depois disso, em juízo, expressamente admite a existência e a validade do contrato, fundamento para a denunciação de outra lide, e nada impugna contra a execução do contrato durante mais de 17 anos, tempo em que os promissários compradores exerceram pacificamente a posse sobre imóvel, não pode depois se opor ao pedido de fornecimento da escritura pública definitiva. Doutrina dos atos próprios, que é um termo da doutrina dos atos próprios, artigo 132 do Código Civil, recurso conhecido e provido. Então, a gente tem aqui uma ilustração do Superior Tribunal de Justiça na questão aqui do venire contra facto próprio. Ou seja, ela teve um comportamento inicial dentro de um processo, falando que ela concordou tacitamente com essa transmissão desse bem, e aí depois de 7 anos, mais para frente, ela vira e fala, ah, não, nulidade absoluta, vamos lá. Não, não pode isso, tá? Um outro caso que vem lá do nosso Tribunal da Cidadania, né, termo bonito, nosso STJ, que vai aplicar o nosso conceito aqui do venire contra factum próprio, ele vai aplicar ali para afastar uma negativa de uma pessoa que estava alocando, um locatário, em pagar o aluguel devido, alegando que esse promitente comprador não seria o legítimo locador. E aqui tem um ponto interessante, antes da gente fazer uma breve leitura sobre essa emenda. Hoje uma senhora me procurou aqui no escritório, bem senhora, assim, bem senhora. E aí ela trouxe um contrato de locação de imóvel urbano e tal. Eu dei uma analisada no contrato e vi que era um contrato muito modelo, assim, muito pouco, sabe aqueles contratos? Eu até imaginei que tivesse sido, sei lá, algum neto, algum filho que tinha imprimido, impresso e feito as modificações, porque tinha, por exemplo, novo Código Civil. O Código Civil é 2002, lei de locação 91, novo Código Civil. Você fala, meu, tá alguma coisa estranha, mas tudo bem, né? E aí eu fiz ali um atendimento, tal, como eu atendi ela, foi algo simples, só um esclarecimento. Não falei, não vou cobrar, né, senhora, tal. Só que uma dúvida ficou na minha cabeça, porque ela me disse que ela tinha feito esse contrato dentro de um escritório de contabilidade. E ali, o valor do proveito econômico seria em torno de uns R$7.000 ali, ano, né? Ou seja, é um aluguel que não é muito alto, mas R$7.000. Aí eu perguntei, fiquei curioso, eu perguntei para ela quanto que ela tinha pago para fazer esse contrato. E eu perguntei aqui em casa quanto que o povo achava que ela tinha pago. Meu avô é advogado, ele é meu sócio, ele falou 700, o meu pai, que é corretor de imóveis, falou 500, minha avó falou 1.700, enfim. Ela pagou R$20 para fazer esse contrato de locação de imóvel urbano. Então, se preparem para o nosso mercado, viu? Se preparem. E cobrem consultas, não façam igual eu. Pois bem, eu cobro consultas, tá? Foi só esse caso, porque foi algo bem simples, ela já é cliente do escritório. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Mais uma aplicação do venire contra factum próprio, que vem lá do STJ, da questão da locação, né, que o cara está tentando não pagar, porque ele está falando que esse locador não é o credor legítimo. Ele fala para nós, locação, promitente comprador, parte legítima para figurar no polo ativo da ação de despejo, prova da propriedade ou do compromisso registrado, desnecessidade, dissídio jurisprudencial superado, agravo regimental improvido. A priori, a inexistência da prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado não enseja a ilegitimidade do promitente comprador em propor o despejo da locatária que não adimpliu os aluguéis. Comprovada na espécie a condição de locador através do respectivo contrato de locação assinado pela hora agravante, compete ao locatário o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso 2º do Código de Processo Civil. Né? Esse daqui mudou, né? O 333. 355 agora, né? Fere a boa-fé objetiva a conduta da locatária, que após exercer a posse direta do imóvel, por mais de 2 décadas, alega a ilegitimidade do locador em ajuizar a ação de despejo por falta de pagamento. Olha que interessante aqui. Isso também não é caso no Sureste, né? Fere a boa-fé objetiva a conduta da locatária, que após exercer a posse direta do imóvel por mais de 20 anos,
alega a ilegitimidade do locador em ajuizar a ação de despejo por falta de pagamento. Então, assim, eu não estou querendo confundir a cabeça de vocês, mas aqui é um patente caso de venire contra factum próprio, ou seja, a pessoa fica 20 anos lá no imóvel, na posse direta desse imóvel, pagando esse aluguel sem questionar nunca a questão da legitimidade desse credor, desse locatário, aí de repente fala, ah, não, você é ilegítimo para receber isso. Isso é vedado pelo nosso ordenamento. Então o STJ vem e aqui põe uma pá de cal no agravo regimental, e aqui fica bonito, né? Agravo regimental nos embargos declaratórios, no agravo 704933 de São Paulo. Relatoria da Maria Tereza de Assis Moura, nossa ministra que agora está trabalhando na parte criminal, salvo o melhor juízo. Enfim. E outros casos aqui que acabam aparecendo para nós na prática dos tribunais, né? O Tribunal de São Paulo, como eu falei para vocês, também é um tribunal que acaba trazendo algumas decisões paradigmas, que ele acaba aplicando aqui também a venire contra facto próprio não poteste. Aqui uma decisão que é muito interessante é de uma empresa que é uma empresa administradora do cartão de crédito, e essa empresa que era administradora do cartão de crédito, ela mantinha ali uma prática de aceitar pagamento de valores atrasados. Olha que interessante, a gente tinha uma administradora de cartão de crédito que aceitava ali o pagamento de alguns valores atrasados. E nesse caso aqui, essa empresa, né, ela, do nada, do dia para a noite, ela vai lá e alega uma rescisão contratual com base numa cláusula contratual que previa ali uma extinção do contrato havendo um inadimplemento dessa parte. Ou seja, a pessoa sempre estava aceitando ali valores atrasados, pagamentos através de valores atrasados. E aí, do dia para a noite, fala, tem uma cláusula aqui que fala que se essa pessoa estiver inadimplente, eu posso extinguir o contrato e vai lá e faz assim. E o nosso tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vem, e olha aqui, a mitigação daquela força obrigatória dos contratos, né? Aqui mais um exemplo. Ele vem mitigar aquele pacta sunt servanda, ele vai dizer para nós que quando existe essa extinção do negócio jurídico, essa cobrança integral, ela não seria possível. Por quê? Porque ela recebia ali, no comportamento rotineiro, esse recebimento parcial do débito. Então, o consumidor, nessa espécie, nesse caso, ele foi indenizado pela negativação do nome no seu cadastro de inadimplentes. Então, o que aconteceu? Se tinha ali uma dívida, ela sempre aceitava esse parcelamento, né? É algo até comum, a gente tem isso, é algo totalmente comum, aqueles juros bem tranquilos, né, de cartão de crédito. E aí veio e extinguiu o contrato, falou, não, as coisas não funcionam assim. E o consumidor, porque ela foi escrito no órgão de proteção de crédito, aqui no caso especificou o Serasa, e aí veio e falou que foi um comportamento contraditório e nós temos que vedar esse comportamento contraditório. E aqui houve a questão da inscrição indevida e ele foi, no caso administradora do cartão, foi condenada a indenizar este consumidor, beleza? Pois bem, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Galera, posso ir no banheiro rapidinho? Eu já volto aqui, eu tomei muita água de uma aula para outra, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Desculpa, tornar aqui. Então, fechamos aqui o venire contra factum próprio non poteste. E vamos para a nossa última, talvez eu trabalhe mais uma, mas uma muito interessante, que eu falei para vocês, que a gente tem um projeto aqui no mestrado em Direito Negocial da UEL, específico para uma figurinha que é o Dutch to... Aqui às vezes tem D, tá? Mas eu vou colocar mitigate the loss. Dutch to mitigate the loss. Tranquilo? Anotaram aí? O que nós temos aqui? Dutch to mitigate the loss. Aqui, nada mais é do que... Olha a palavra forte. É um dever imposto ao credor de mitigar as perdas, ou seja, o seu próprio prejuízo. Ou seja, eu sou credor de algo e eu tenho o dever
de mitigar o meu próprio prejuízo. Dutch to mitigate the loss. Dutch to mitigate the loss. Ou seja, preciso diminuir esse prejuízo que eu estou sofrendo. Preciso mitigar este prejuízo. E dentro dessa premissa foi aprovado um outro enunciado dentro do CJF do STJ, na terceira jornada de direito civil, que é o enunciado 169, que vai falar para nós que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Então, o que nós temos aqui? Vamos tentar aqui ilustrar esta questão. Vamos imaginar. Existe um caso também de uma locação de um imóvel urbano, espero que não foi pago R$20 para se fazer esse contrato, em que houve ali eventual inadimplemento dessa pessoa. Então, nesse negócio jurídico, vai existir ali um dever por parte do locador de ingressar em juízo tão logo que seja possível com essa ação de despejo acumulada aqui, vamos supor, com a cobrança, não permitindo que essa dívida assuma valores excessivos. Então, você sabe, por exemplo, eu estou fazendo um contrato aqui de locação com o Lucas. O Lucas está locando o imóvel urbano para mim, e aí eu vou, atraso um mês, atraso 2 meses, e aí o Lucas fala, pô, eu tenho um contrato aqui com prazo determinado de 5 anos, 3 anos, vamos supor, 5 não, 3 anos. E aí é um negócio muito interessante para ele, porque na questão do contrato de locação, a gente tem, via de regra, a aplicação do índice IGPM, que é o melhor índice de correção monetária. Nós temos juros de mora de 1%, temos multa contratual que incide, às vezes, sobre o valor do débito. E aí o Lucas olha e fala, putz, eu acho que é um bom negócio, hein? Vou deixar estourar. Quando chegar daqui 3 anos, eu vou lá e cobro a educação de despejo e cobro o Arthur. O Dutch to mitigate the loss, ele tenta barrar isso. Ele tenta fazer com que o Lucas ajuize tão logo que possível essa ação de despejo para que não atinja valores excessivos. Só que aí, vocês imaginam se esse argumento não vale ali para os contratos bancários, para os contratos de financiamento, em que existe um descumprimento, que existe um inadimplemento, tá? E aqui existe uma discussão imensa. Mas, aqui acompanhando o Flávio Tartucci, tem inúmeros outros doutrinadores que são guiados através dessa interpretação, que diz para nós que a instituição financeira ela não pode ficar inerte aguardando que esse valor atinja altas taxas de juros, que atinja, enfim, um valor, uma onerosidade extremamente excessiva para esse, via de regra, consumidor, quando são contratos bancários, porque a gente tem uma taxa de juros que, agora a gente vai entrar também em juízo de valor, mas são taxas de juros extremamente estratosféricas, que existe uma previsão constitucional de 12% ao ano, mas a gente tem uma interpretação dentro do Supremo Tribunal. A Constituição Federal tem um dispositivo que fala que a taxa de juros que deve ser aplicada aqui dentro do Brasil, 12% ao ano, a máxima. Só que o STF deu uma interpretação aumentando essa hermenêutica em decorrência do lobby bancário. Não tem nenhum problema de falar isso. O lobby bancário, a gente tem taxa de 30 e poucos por cento, 70 e poucos por cento de juros aí, às vezes o pessoal entra com revisional, etc. Então, dentro dessa possibilidade, o Dutch to mitigate the loss, ele se apresenta para nós como uma vedação de que esse banco, que é a instituição financeira, fique sem agir, sem entrar com a competente execução, com a competente cobrança, com a competente monitória, dentro das possibilidades de cobrar, vamos supor, porque se ela não fizer assim, ela vai estar violando a boa-fé. E eu estou falando isso embasado dentro de jurisprudência, que tem jurisprudência de Minas Gerais, tem jurisprudência do Tribunal do Rio de Janeiro, tem jurisprudência aqui do Paraná também, enfim, tem jurisprudência. A gente precisa chegar no STJ com essa jurisprudência. E esses casos, principalmente para casos de contrato bancário, já bateu no STJ e o STJ afastou a aplicação do Dutch to mitigate the loss nos contratos
bancários, tá? Num julgado de 2017, um julgado recente. Então, nós temos essa aplicação do STJ para afastar essa possibilidade. Vou dar uma olhada rápida. É interessante porque o STJ, ele tinha um informativo 439, esse informativo 439 era de 2010, e ele falava para nós o seguinte, ó, direito civil, contratos, boa-fé objetiva, estándar ético jurídico, lembra a estandardização dos contratos? Observância pelas partes contratantes, deveres anexos, Dutch mitigate the loss, dever de mitigar o próprio prejuízo, inércia do credor, agravamento do dano, inadimplemento contratual, recurso improvido, boa-fé objetiva, estándar ético, observância pelos contratantes em todas as fases, condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade, relações obrigacionais, atuação das partes, preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins, impossibilidade de violação aos preceitos éticos incertos no ordenamento jurídico, preceito decorrente da boa-fé objetiva, Dutch mitigate the loss, dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Então, olha isso daqui. É um julgado de 2010, que é um informativo do STJ, o informativo 439, que aplicava o Dutch to mitigate the loss. Mas em 2017, o STJ deu uma interpretação diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Recurso especial, ação de cobrança, contrato de cartão de crédito. Aqui mudou a figura, né? Nesse negócio aqui, nesse caso que eu estava falando, informativo do STJ, era uma alocação de imóvel. Aqui, cartão de crédito. Aplicação do princípio Dutch mitigate the loss. Inviabilidade no caso concreto, juros remuneratórios. Ausência de contrato nos autos. Distribuição dinâmica do ônus da prova, olha o Código de Processo Civil sendo aplicado, que maravilha. Taxa média de mercado, recurso provido. O princípio Dutch mitigate the loss conduz à ideia de dever fundado na boa-fé objetiva de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas para diminuir suas perdas. Olha que conceito bonito, hein? Vou até copiar aqui para vocês anotarem. Vou colocar no chat. Suas perdas. Sob o aspecto do abuso do direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos, ou seja, lealdade, confiança, cooperação, agravando com isso a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. Tá bonito até agora, né? É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial. Por conta aí não haverá razoabilidade. O ajuizamento da ação de cobrança, muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do prazo legalmente previsto, não pode ser considerado por si só como fundamento para aplicação do Dutch to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado comprovadamente alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias ou levando o credor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada menor. A razão utilizada pelas instâncias ordinárias para aplicar ao caso o postulado do Dutch to mitigate the loss está fundada tão somente na inércia da instituição financeira, a qual deixou de ajuizar para ajuizar a ação de cobrança quando já estava próximo de vencer o prazo prescricional. E com isso, acabou obtendo crédito mais vantajoso diante da acumulação dos encargos ao longo do tempo. Não há nos autos nenhum outro elemento que demonstre haver a instituição financeira, no caso em exame, criado no devedor expectativa de que não cobraria a dívida ou que cobraria menor, ou mesmo de haver violado seu dever de informação. Não há outro, assim, elemento nos autos no qual se possa identificar qualquer conduta do devedor no sentido de negociar sua dívida e de ter sido impedido de fazê-lo pela hora recorrente, ou ainda qualquer outra circunstância que pudesse levar à conclusão da quebra da confiança dos deveres anexos aos negócios jurídicos por nenhuma das partes,
tais como a lealdade, a cooperação, a probidade, entre outros. Desse modo, entende-se não adequada a aplicação ao caso concreto do Dutch Litigate de Loss. Ou seja, galera, no julgado de 2007, nada disso foi analisado, tá? Na verdade, o que foi analisado no julgado de 2007, que gerou esse informativo que eu falei para vocês anteriormente, foi a questão desse exercício tardio do direito, na questão ali da ação de despejo. Aqui não. Aqui tem uma figura do cartão de crédito que foi analisada a questão da aplicação não só desse avanço temporal, desse decurso de prazo temporal, mas precisaria ali de um outro elemento que demonstrasse ali essa intenção dessa instituição financeira de, entre aspas, receber esse valor a maior. Pois bem, concordem ou não com essa interpretação, é mais uma forma de se interpretar, ou pelo menos de se criticar a nossa jurisprudência, principalmente quando se refere a contratos bancários. É incrível. Colocou o banco no meio, colocou a administradora de cartão de crédito, colocou a administradora de cartão de crédito, mais ou menos. Mas instituição financeira, meu, é difícil, é difícil. Sempre tem alguma coisinha para acabar dificultando, tá? Além disso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, acaba implicando a incidência do Dutch Litigate de Loss, em face ali no caso de uma instituição bancária que não apresentou um contrato que iniciou esse relacionamento com a figura do correntista, ou seja, com o consumidor, tá? Então, o banco ali, durante a execução desse contrato, ele manteve a aplicação de taxa de juros, aquela taxa sobre taxa em relação à conta inativa, não solicitou o comparecimento desse consumidor na agência para dar o encerramento dessa conta, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, além de reconhecer a impossibilidade da cobrança desses valores pelo banco, concluiu pelo dever de indenizar ali para esse consumidor, porque foi inscrito no Serasa. Eu estou com um caso que está sendo muito comum, porque o Bradesco ele acabou fazendo aquisição do HSBC aqui no Brasil, né? Salvo o melhor juízo, não sei como que funcionou direito a negociação. Mas tem muita gente, muito correntista inativo do HSBC que não desativou a conta. E se tem um prazo dentro do Bacen, de uma resolução, de se desativar automaticamente essa conta, bloquear, enfim. Então, o que o Bradesco fez? Ele fez a aquisição do HSBC, verificou essa porrada de conta inativa e agora começou a mandar cartinha do Serasa aí para o povo. Ah, pague em 40 dias, senão eu vou serasar. E uma dessas pessoas, no caso, é uma pessoa muito próxima a mim. E aí, já verifiquei, dentro dessa jurisprudência de São Paulo, essa questão. Ou seja, o banco fica lá aplicando taxa sobre taxa, nunca chama você para encerrar essa conta. Aliás, nesse caso em particular, essa pessoa foi até o HSBC, pediu para encerrar a conta, e o HSBC falou que não precisava, e de repente recebe uma carta do Bradesco cobrando lá R$9.000 de uma conta que estava zerada. Então, aqui se aplica o Dutch Litigate de Loss para falar, opa, exercício tardio do direito, e você está ferindo a boa-fé objetiva, e além disso, se você inscrever essa pessoa no Serasa, vai gerar uma indenização por dano moral pela inscrição indevida, tranquilo? Enfim, não sei quem gosta de brincar ou Ô, de... professor, Oi. deixa eu te fazer, você falou desse negócio do HSBC, eu fiquei na dúvida. Não sei se você já viu alguma pessoa recebendo, mas pelo menos aqui em Cornélio está muito comum o pessoal tá recebendo aquela cartinha da Econorte em relação às furadas de pedágio e tudo mais. Mas Sim. assim, igual aqui em casa, tem coisa de 2017, mas nunca chegou a multa. Eles podem entrar com execução, essas coisas? Desses títulos, tipo... Então, aí existe uma discussão gigantesca, porque a Econorte ela é uma prestadora de um serviço público
através de uma concessão que o Estado dá a ela para que ela faça a preservação das rodovias e, em detrimento disso, ela possa cobrar pedágio, aqui no nosso caso, pedágio bem barato. Aí o que acontece? Será que essa Econorte, que não é parte de administração pública direta, ela poderia emitir multas e poderia entrar com uma execução fiscal contra você ou não? Por quê? Porque ela faz parte, vamos dizer assim, no máximo de uma administração indireta por ser uma prestadora de serviço público. Então, o que acontece? Está surgindo aí uma discussão, porque isso também são coisas novas que acabam chegando. Está surgindo um posicionamento de que a Econorte obrigatoriamente precisa dar ciência para essa pessoa que está sendo cobrada, precisa, no caso, dentro dessa ciência, a pessoa tem um prazo para apresentar algum recurso, e se essa pessoa não apresentar um recurso, a Econorte ela pode sim cobrar essa pessoa. Tem prazo prescricional para tudo, tá? Não sei se tem uma lei especial acerca disso, de fato eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas se não tiver, a Econorte pode entrar com uma ação de cobrança, se não tiver a própria execução fiscal, né? Constituir um título dentro de 5 anos, dentro da ação de cobrança, e aí depois executar, tá? Eu imagino, e imaginando dentro desse aparato estatal que nós temos, que existe alguma coisa específica para a Econorte. Então, eu posso me informar melhor para te repassar. Eu recebi aqui um cliente no escritório já falando dessa questão da Econorte. Só que o caso dele, ele tinha tanta questão que eu falei, meu, não, multa de trânsito é um negócio que eu não mexo, então, porque só me dá dor de cabeça, nunca, assim, é muito raro de dar certo. Se dá certo também dá muito trabalho, então eu acabo não pegando. Mas eu posso me informar melhor sobre isso, Bianca. Eu não sei se eu não respondo a sua pergunta, porque eu tenho quase certeza que tem alguma questão muito específica, tá? E aí precisa ter a legitimidade para se emitir essa multa. Por quê? Porque a Econorte, dependendo da figura societária que ela tem, ela não pode emitir multa. Por quê? Porque ela não tem poder de polícia. Dentro do direito administrativo, essa questão da multa, obrigatoriamente tem que passar por algo que a gente chama de poder de polícia. Tanto é que a CMTU aqui de Londrina, ela emitia multa em nome da companhia de trânsito, da CMTU. E o Tribunal de Justiça do Paraná falou que a CMTU não tinha legitimidade para multar as pessoas, porque a CMTU era uma sociedade de economia mista e não era uma empresa pública. E somente a empresa pública, somente, enfim, dentro das possibilidades, o próprio município de Londrina poderia emitir essas multas. Então, o que acontece? Todas as multas emitidas pela CMTU caíram, e aí hoje, se você vier a Londrina e acabar levando uma multa, sai lá o nome de quem emitiu essa multa, a Prefeitura de Londrina, por mais que tenha sido a CMTU que fez, que emitiu. Então, eu não sei de fato a questão da Econorte, eu vou procurar me informar melhor, porque chegou no escritório, mas eu corri, viu? Eu corri. Beleza? Entendi sim, professora. É que assim, eu fiquei meio na dúvida porque não chegou a multa, porque normalmente quando isso acontece, né, de furar o pedágio e tudo mais, agora Só chega a chega a multa. cobrança, né? Então, só tá chegando a cobrança e é muito engraçado, porque a cobrança em si não é um AR, tipo, ela chega, não é num AR, ela chega tipo envelope comum, vamos dizer assim, sem timbrado, sem nada, e embaixo os advogados parece que é uma folha